Amém, irmãos? Quem não conhece esse livro do profeta Ezequiel? Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos dormindo. Quem ouviu a palavra, o pastor Zé Carlos pregando no domingo? Desperta, tu que... Só que muitas vezes a pessoa, ela levanta, mas ela não está despertada. E nessa noite, o nosso Deus, Ele quer nos despertar. Para quê? Para um reavivamento. Onde muitas vezes nós nos encontramos sem vida. Por isso que Deus, Ele quer nos reavivar. E avivar, Deus, Ele quer nos direcionar. Um novo caminho, um novo propósito. Deus, Ele quer alinhar. Ou seria um crescimento, um alinhamento, um avivamento. Tudo isso está ligado a um avivamento genuíno. Só quem era Ezequiel? Todos nós sabemos, ele era nascido e criado em Judá. Preparava-se para se tornar um sacerdote no templo de Deus, quando os caldeus atacaram. No século 597 a.C., o levaram para longe com um grupo da totalidade, mais ou menos 10.000 cativos. Se você pegar em 2 Reis, capítulo 24, do verso 10 até o 14, você vai comprovar que Ezequiel, ele começou a reinar a partir dos seus 30 anos. Por que 30 anos? Porque naquela época o jovem, para se considerar maior de idade, ele teria que ter 30 anos. No grego, naquele povo, dos judeus, não é na nossa época agora, que é 18 anos que é maior. Só que lá não, era 30 anos. Por isso que Ezequiel começou a reinar a partir dos 30 anos. E ficou 6 anos profetizando isso. E Deus chamou para ser profeta durante os primeiros 6 anos. E ele ministrava no lugar onde quase nenhum de nós queríamos, na Babilônia. Interessante que nesse mesmo período, a gente encontra Jeremias, quando estava pregando para os judeus que ficaram em Judá. Daniel, que servia na corte de Nabucodonosor. E por aí vai. Você percebe que 3 homens trabalhando, fazendo a obra de Deus, ouvindo a voz de Deus em tempos diferentes. Só que essa visão de Ezequias, ela ilustra a promessa no capítulo 36. Se voltar um capítulo antes, é restauração. Restauração social e espiritual. E nesses, quando ele fala dos vales de ossos secos, ele estava dizendo para os judeus daquela época. Só que Deus está dizendo para nós também agora. Onde estiver qualquer vale de ossos secos, Ele vai fazer nascer carne. Ele vai fazer nascer vida. Ele vai fazer o Espírito Santo soprar naquilo que estava morto. Amém? Você pode erguer as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Não sei em que área que está morto na tua vida. Na tua casa. Talvez até mesmo no nosso, no seu, no meu ministério. Na nossa igreja, nós profetizamos em nome de Jesus, que todo o vale de ossos secos já caiu por terra, e o Senhor está soprando e nos dando vida em nome de Jesus, amém? O tema da nossa mensagem hoje, despertando para um reavivamento, ou despertando para um avivamento. Diga assim, despertando para um avivamento, ou um reavivamento. Fala, ou um reavivamento. Mas por quê, pastor? Porque outrora você estava cheio da presença de Deus. Só que Deus, Ele precisou. Eu costumo dizer que Deus, Ele começa a apertar as catracas. Igual quando eu pego um violão desafinado, Ele nos pega e começa a nos afinar. Para nós chegarmos na nota perfeita, que é a nota que o Senhor, que é o maestro por excelência, que está nos procurando aqui como verdadeiros adoradores, amém? Mas pastor, o que eu preciso para ser despertado para um avivamento? Primeiro, eu preciso sair de cativeiros. Eu preciso sair de cativeiros.
O povo de Israel estava agora fisicamente secos, como já estava espiritual há muito tempo. Jesus está nos convidando nesta noite a sair da sequidão espiritual. Nós precisamos sair da sequidão espiritual. O que é sequidão espiritual? Você entende que nós somos o povo de Deus, amém? Somos ou não? Todos, a Bíblia diz, todos que receberam Jesus como Senhor, Ele é filho. Só que eu quero te dizer que nem todos são filhos de Deus. Para ser filho, você precisa receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E muitas vezes a gente vai ouvindo tantas mentiras que as pessoas falam que todos são filhos de Deus. Não. O que eu gostaria de te dizer com todo carinho, para você ser filho, você precisa entregar a sua vida ao Senhor, ou fazer literalmente como um filho pródigo, voltar para a casa do Pai. A coisa que eu aprendi com o nosso pastor Zé Carlos, o filho ele nunca perde a patente do Pai. Por mais que ele afasta da presença do Senhor, ele continua sendo filho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, filho, você que está longe, talvez você que está me ouvindo aí na internet, você se acha que você não é filho porque você afastou da presença do Senhor, mas você continua sendo filho. Nosso Deus, Jesus está de braços abertos para te acolher. Você que está aqui também na igreja. O mundo cristão está como estava Israel no passado. As coisas velhas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Davi, ou João Marcos, coloca para mim 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Só para você entender que... Leia, igreja. Tudo, é tudo, irmãos. E muitas vezes o inimigo quer fazer o que com a gente? Ele quer fazer a gente lembrar do nosso passado. Só que 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que as coisas velhas se passaram. Muitas vezes é a gente que quer lembrar das coisas velhas. Só que Deus ele tem algo novo para nós. Por isso que Ele está nos despertando para um avivamento. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Interessante, se existe osso, presta atenção. Se existe ossos, é porque já havia vida, ou houve vida naquelas pessoas. E muitas vezes, nós encontramos em situação que a gente era forte na presença do Senhor. A gente orava, a gente jejuava, a gente não perdia nenhum culto. Só que muitas vezes a gente está quase ficando como aquele povo, ossos secos. Só que Deus está dizendo para nós que Ele quer soprar mais uma vez sobre nós. Amém? Então, se existe osso, é porque já houve vida. Eu não sei como você se encontra agora neste momento, mas precisou Deus trabalhar da forma dele para que você estivesse aqui, nós estivéssemos aqui. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, onde o inimigo ele quer te destruir, ele quer fazer que você não tenha vida, Deus ele quer soprar mais uma vez sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre cada ministério, sobre crianças aqui, em nome de Jesus. Para nós sermos despertados para um avivamento, em segundo lugar, nós precisamos ser avivados. Há uma grande diferença de eu sou pentecostal, eu sou avivado. A maioria das vezes, quando você pergunta a alguém que vem da linha da raiz pentecostal, ele nem sabe o que quer dizer pentecostal. Mas nós não queremos entrar nessa área. Só que muitas vezes, a maioria dos pentecostais
eles não lêem a palavra de Deus. Eles acham que avivamento é somente você pular, rodopiar, cair. Se cair, se levantasse um novo homem, uma nova mulher, seria bom. Mas só que cai, só que levanta do mesmo jeito que entrou na igreja. O avivamento nosso, irmãos, passa pela palavra de Deus. Não há avivamento sem nós lermos a palavra de Deus. Avivamento vem com confissão de quê, irmãos? Com confissão de pecado e arrependimento. São as duas coisas. Avivamento vem com confissão de pecado e arrependimento. Porque tem muitas pessoas que confessam, mas não arrependem. Só que Deus está dizendo para nós, em segundo lugar, para eu despertar para um avivamento, eu preciso ser avivado. Mas o avivamento vem com confissão de pecado. A realidade do avivamento vem quando o povo volta para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face. Aí você conhece. Mas nós precisamos voltar para Deus. Quando eu volto para Deus, esse é o verdadeiro avivamento. Quando há avivamento, o povo começa a ter temor de Deus. Eu sonho indo com a nossa igreja. Quando há avivamento, o povo sonha com o temor de Deus. O povo passa a ter temor de Deus. Eu sonho com a nossa igreja, quando as pessoas passarem lá, elas serem batizadas pelo Espírito Santo lá fora, e elas entrar aqui dentro, seja mendigo, seja cachaceiro, eles entram aqui dentro transformado e renovado. Amém? Quando o avivamento, o povo de fora da igreja começa a ficar interessadas nas coisas de Deus. Quando há avivamento dentro de nós, na nossa igreja, o povo lá fora, eles vão interessar em estar conosco. Por quê? Porque eles vão ver povos, mulheres, crianças, jovens, cheios da presença de Deus. Quantos lembram da rua Azusa? As coisas de Deus, o avivamento veio, quando o povo passava por lá de fora, eles eram batizados lá fora. Olha que avivamento poderoso. Muitas vezes a gente acha que o avivamento começa aqui. É claro que começa dentro de nós, mas ele tem que atravessar as quatro paredes. Nós devemos que testemunhar lá fora. A verdadeira igreja, a eclésia, fora de quatro paredes. Amém, irmãos? Agora isso aqui é muito forte. No avivamento, as estrelas desaparecem. O povo vem à igreja por causa de Jesus. Não é por causa do pastor Clóvis, do Ministério de Louvor, do pastor Zé Carlos. Ele vem por causa de quem? De Jesus. Porque quando as pessoas vêm por causa de Jesus, pode ser qualquer um que pode pregar aqui, uma criança. Pode ser o irmão Bill, também pregando. Qualquer pessoa. Porque Deus não está vindo para ver o irmão Bill, o pastor Neuci, irmã Vânia, eu, o pastor Zé Carlos. Deus está vindo aqui por causa de Jesus. Amém? O pecador perdido começa a sentir o fogo do inferno nos seus pés. Sabe por quê? A partir do momento aí, quando ele começa a sentir o fogo do inferno, ele clama pela salvação. Muitas vezes nós temos medo de falar do inferno. O inferno existe? Existe. O céu existe. Só que quando eu temo ao Senhor, eu começo a pensar, Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. E Jesus está dizendo para nós, no avivamento os crentes colocam Cristo em primeiro lugar. Em um avivamento genuíno, colocamos Cristo, cristocêntrico. Ele é Cristo no louvor, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da palavra de Deus. Acabamos de cantar que Ele cresça, que eu diminua. Precisamos fazer dessa canção a nossa oração.
O poder da palavra profética. Você percebe aqui que já começa dizendo: venha sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Em terceiro lugar, nós temos o poder da palavra profética. Há poder na sua palavra quando você ministra sobre a vida da sua filha, o seu irmão, sobre a tua casa. Aqui tem uma pergunta e me disse: poderão viver esses ossos? Disse o Senhor: tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Onde estiver seco, sem vida, sobre a tua vida, você pode profetizar que há poder da palavra profética. Ezequiel tinha que falar a um monte de ossos secos. Parece ser uma loucura. Imagina um homem falando para um monte de ossos secos. Somente ossos, irmãos. Só que a palavra de Deus, quando nós profetizamos, mesmo que a pessoa pode estar no leito de morte, se for a vontade de Deus de ela levantar, Deus ele levanta ela. A palavra de Deus que vai trazer, a palavra de Deus que vai trazer o reavivamento sobre nós. Amém, irmãos? Se alimentarmos diariamente da palavra de Deus. E em quarto lugar, o avivamento ele vem onde há o espírito da vida. Você leu a passagem quando ele profetiza, a vida entra naqueles ossos. Então você pode profetizar. Você não pode ter medo de profetizar. Que haja vida em todas as áreas da sua casa, da sua família. Quem nos traz vida é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor Clóvis, não é o pastor José Carlos, o pastor Neuci, não é ninguém. Graças a Deus que não é nós. Nós somos apenas instrumento de Deus. Mas só que o Espírito Santo, ele traz vida. A igreja que não conhece nem o poder e nem as escrituras, elas estão secas. Se eu não conheço nem o poder de Deus e nem a escritura, estão secas. E também ao contrário, a igreja que só conhece teologia, muito bom, mas não conhece o poder de Deus, os dois andam junto. Palavra, poder de Deus, teologia, muito bom. Só que muitas pessoas estão fazendo o quê? Estão colocando o Espírito do lado, o Espírito Santo do lado e falando: não, deixa que aqui eu resolvo. Não, o Espírito Santo que faz, não é nós, é o Espírito Santo. E em quinto lugar, muitas vezes, isso aqui é forte, estamos como defuntos maquiados. Muito forte isso, né, irmão? Parece que tem vida, mas não tem. Olha o verso 6 e o 7, olha. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o 7. Então, ao poder da palavra, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada ossos ao seu osso. O poder da palavra. Mas sem espírito, os corpos eram mortos. Por isso que ele precisou profetizar que o espírito entrasse naqueles corpos. Sabe o que nós precisamos pedir a Deus?
nós, para que Deus possa fazer um reboliço no nosso meio. Em nome de Jesus, um reboliço santo, um avivamento, que quando as pessoas passarem lá fora, antes delas entrar aqui, elas já são batizadas, elas já são salvas, elas já são reavivadas, avivadas. Amém? E em sexto e último lugar, precisamos estar aberto para aquilo que Deus quer fazer em nós. Precisamos estar aberto para aquilo que Deus quer fazer em nós, em você, e através de nós e por nós. Deus, Ele quer levantar, assim como no verso 7, no verso 10, Ele levanta o exército poderoso. Olha o verso 10. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então Deus, Ele quer nos levantar como um exército poderoso. Um exército que muitas vezes havia luta, dificuldade, mas um exército que não vai se abalar com esses vírus que estão vindo. Um exército que vai se levantar e encorajar os seus soldados para estar na casa do Senhor. Porque a qualquer momento Jesus, Ele está à porta, Ele está batendo. E Ele está levantando uma igreja. Uma igreja que não é mais osso seco. Uma igreja que precisa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porei em vós o meu Espírito. Mas precisamos estar ligados em Cristo. João 15, a partir do verso 4, 5. Eu preciso estar ligado na videira que é Cristo. Se eu estou ligado nele, pode vir luta, pode vir pandemia, pode vir epidemia, qualquer guerra biológica. Se qualquer de nós partirmos daqui, nossos olhos abrem na glória com o Senhor. Coloque-se em pé, igreja, em nome de Jesus. Desde domingo passado, outro domingo, o pastor está falando sobre despertamento. Precisamos nos despertar. Precisamos sair desse marasmo, dessa sonolência. E Deus está dizendo para nós nessa noite. O tema: despertando para um avivamento. Deus nos chama hoje para um arrependimento de pecado, para que Ele entra avivando-nos. Por quê, pastor? Deus, Ele quer trabalhar em nós, para que o direcionamento, o avivamento, o alinhamento venha sobre as nossas vidas. Nós aprendemos despertando para um avivamento. Precisamos sair do cativeiro ou dos cativeiros. O que te empreende? O que te empreende de avançar? Segundo, precisamos ser avivado, mas através da palavra do Senhor. E para ser avivado, nós precisamos do poder da palavra de Deus. E muito mais, em quarto lugar, o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. E nunca mais nós vamos ser como defunto maquiado. As pessoas vão olhar para nós e vai ver vida. 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 Quando qualquer um de vocês estiver no seu trabalho, as pessoas vão ver vida. Em nome de Jesus. Quando as pessoas irem no salão da Luciene, as pessoas não vão entrar somente no salão, eles vão ver vida.
a presença do Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas olhar para cada um de nós, quando as pessoas entrar em cada comércio aqui representado, eles vão ver somente um comércio, eles vão ver um povo sedento, eles não vão ver mais ossos sequíssimos, eles vão ver pessoas cheias da presença do Espírito Santo. E em sexto, que é o último, que aprendemos também, precisamos estar aberto àquilo que Deus vai fazer no meio de nós. Eu te convido a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração para aquele que se encontra muitas vezes desanimado, mas está voltando agora para a casa do Senhor, fazendo como filho pródigo, reconhecendo. Muitas vezes precisamos reconhecer o nosso erro. O filho pródigo, ele falou: pequei, Pai, contra o Senhor e contra o meu Deus. Isso sim é um avivamento. Senhor, eu quero apresentar os teus filhos diante de ti, Pai. Somos tão carentes da tua presença, Pai. Somos pequenos. Se não fosse a tua mão sobre nós, Pai, nós não estaríamos aqui, Pai. Então, Pai, continua nos despertando, Pai, na tua palavra. Continua despertando a tua igreja nas madrugadas. Continua despertando a tua igreja, nós como igreja, não somente esses 12 dias, mas que nós possamos ser como aquela igreja da África, onde o povo passava lá fora, sentia a presença do Senhor, Pai. Que nós sejamos verdadeiros avivados para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, não afaste de nós a tua presença e nem retire de nós o teu Santo Espírito. Você que nessa noite se encontra muitas vezes desanimado, eu quero fazer esse apelo para que você, eu sei que talvez não pode vir aqui na frente, mas se você sentir vontade de vir aqui na frente, muitas vezes as coisas que você começa, mas se encontra sem vida. Mas Deus está dizendo: hoje eu quero mudar a tua vida. Hoje eu quero mudar a tua vida. Basta uma palavra profética que sai da tua boca. Que haja o Espírito Santo em nós. E através de nós. E por nós. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus.